Aula 4. A literatura no Enem. Conteúdos. Aspectos relevantes da literatura brasileira. O modernismo. Machado de Assis. Habilidades. Analisar as características das obras de Machado de Assis. Identificar posições políticas e sociais de referente autor. Reconhecer a intertextualidade como eficaz para o entendimento do texto literário. Bom dia, Amazonas! Mais uma edição do Tô no Enem 2015. E hoje, para nós trabalharmos essa manhã de sábado, para todo o estado do Amazonas, eu trago a nossa equipe de literatura que irá discorrer sobre a obra machadiana. Temos aqui a professora Maria José, temos o professor Valber, temos a professora Sônia, temos a professora Clédina e temos a professora Gisele. Essa turma baterá um bolão com vocês a respeito de toda essa obra magnífica desse grande literário da nossa literatura. E para iniciarmos a nossa aula, antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou chamar a professora Luciana, que irá divulgar a segunda edição do projeto Samsung. Vamos lá, professora Luciana? Olá, bom dia. Bom dia, gente, bom dia, tudo bom? Bem-vindos ao aulão do Enem. E hoje, professor, nós estamos com uma novidade. Quer dizer, a do ano, né? A segunda edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. É uma iniciativa da realidade da Samsung. Ele tem sob a coordenação geral do CENPEC, né, que é o Centro de Estudos em Pesquisas Educacionais, Cultura, Lazer. E, então, e também temos o apoio da Unesco nesse prêmio. Temos então uma participação agora que o aluno que concorre, ele vai ao caráter internacional? Estamos sim, o prêmio... Magnífica, então o prêmio se expandiu dessa vez. Com certeza, o prêmio ele acontece no Brasil e também na América Latina. Só que no Brasil nós temos o seguinte, as escolas que têm, aquele aluno que tem uma ideia avançada, uma ideia diferente, uma ideia criativa, professor, e que as práticas, juntamente com o professor, pega suas práticas pedagógicas e eles querem aplicar essas práticas e essas ideias criativas para a sociedade, certo? Para a comunidade local, em prol da comunidade local, ou seja, a escola, através dos portões, certo? Então, quem quiser aplicar suas práticas pedagógicas, o que acontece? Pode se inscrever no Prêmio Respostas para o Amanhã, certo? Se você tem um projeto que você quer aplicar para a comunidade, o professor e o aluno, o gestor também, então nós temos prêmios para todas essas categorias. Para começar, vão ser escolhidos os 20 melhores do Brasil. E nesses 20 melhores do Brasil, o professor já tem prêmio. Prêmios? E quais são os prêmios? Prêmios Samsung? Tecnologia Samsung? Tecnologia Samsung. A tecnologia Samsung ela vai dar prêmios para os 20 melhores do Brasil. Esses 20 melhores vão ganhar um kit de vídeo. Ou seja, os 20 melhores escolhidos ganham uma máquina, uma câmera, e vai também vai ganhar uma câmera e um computador para poder fazer o filme do seu projeto. Então, o filme do seu projeto ele vai para a votação popular e os 5 melhores também têm prêmio. Agora, esse prêmio é para o aluno e para o professor e para o gestor. Professor. Certo. E como nós deveremos proceder para fazer a inscrição? Então, como é que vai funcionar? Como eu falei, eu só vou terminar de falar dos prêmios. Para inscrição, você pode entrar no site www.respostasparoamanhã.com.br, tá? Vocês entram lá, fazem toda essa inscrição, tem todas as normas do projeto, tem todas as normas do prêmio, do como vocês podem concorrer. É um professor junto com a sua sala, certo? E o gestor também apoiando junto o projeto. E assim, os 5 melhores, eles ainda têm, os alunos vão ganhar, todos os alunos que estão envolvidos vão ganhar um smartphone cada um, o professor ganha um tablet e o gestor também ganha outro tablet. Aí, o primeiro lugar, vão ganhar 40 notebooks para a montagem de um laboratório interativo na escola, olha só, para a escola. Que coisa boa. Então, a professora Luciana cantou aqui a bola desse grande projeto que está na segunda edição e logo quando sair daqui ela vai no chat colocar todo o endereço eletrônico para que você, professor que está nos assistindo, para você, aluno que está nos assistindo, monte o seu grupo e concorra a isso. Quer dizer, não deixe passar em branco essa grande oportunidade que a Samsung está
nos oferecendo, ok? Então... Até o dia 20 de setembro, as inscrições estão abertas até dia 20 de setembro. Então, peguem seu projeto, vão lá, se inscrevam, concorram e nós iremos ganhar sim, gente. Nossa, nós temos muita potencialidade, inclusive, professor, vários projetos aqui da região norte ficaram entre os 20 melhores do ano passado. Parabéns, Amazonas! Viu como o nosso potencial não é só de natureza, é um potencial intelectual. Então, a professora Luciana, como eu falei, ela vai ao chat e vai colocar os detalhes para que vocês possam aí na ponta capturar e começar a se inscrever logo, ok? O Tô no Enem vai começar com a 4ª aula. E hoje nós vamos falar sobre literatura. Mas antes da gente entrar diretamente no tema da literatura, né, de Machado de Assis, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre alguns aspectos importantes e relevantes que todos vocês precisam saber para fazer a avaliação. Aí vamos lá para a primeira cartela. Aspectos relevantes. É importante saber que a avaliação tem dado especial ênfase ao período modernista, né? Vocês, professores que estão acompanhando a gente aí, devem saber o que é o período modernista. E você, aluno que já estudou, com certeza, sobre o modernismo, deve também saber que modernismo significa o movimento literário moderno nas letras, né? Que veio renovar a literatura brasileira, né? Outro aspecto, os autores mais apreciados na avaliação são Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo e Neto, Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis. Além destes, há outros também adeptos do modernismo, tais como, vou citar aqui, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, dentre outros. Então, esses dois aspectos são importantes saber. Agora vamos para a próxima cartela, que fala especificamente o que o estudante precisa saber, além do que eu já falei, né? Vamos lá. Ele precisa saber demonstrar conhecimento para analisar o poema e compreender o texto literário. Demonstrar conhecimento e analisar o poema. É importante saber disso. Analisar e identificar as principais características de um texto literário. Quais são as principais características? Vamos relembrar aqui. A complexidade, a multissignificação. Que palavra comprida, né? Mas é assim mesmo. Multissignificação, os muitos significados que existem, que são interligados dentro do texto literário, né? A liberdade de criação que tem cada autor, né? E a ênfase que é dada ao significante. Você lembra do que o professor fala sobre significante e significado? Pois é, a ênfase que é dada ao significante, né? E nós temos aqui diferenciar dentre o texto literário e uma crítica literária. Ora, todo mundo sabe que a crítica literária pode se entender como uma produção de um discurso acerca de um texto literário individual, né? E por último, nós temos aqui, para acrescentar, estudar as questões das avaliações anteriores para saber como elas são. Depois de pontuar todos esses aspectos, são importantíssimos, é importante ressaltar o seguinte, meu caro aluno, meu caro concursando. As questões do Enem não mudam tanto de um ano para o outro, certo? Elas são muito próximas, muito parecidas. Se você é um aluno aplicado e está muito afim de tirar uma boa nota, você vai fazer o seguinte. Olha a dica do professor Valber aqui, é o seguinte. Você vai pegar as questões dos Enems passados, das aulas passadas, e você vai estudar. Vai tirar por ali a base de como é que funciona um enredo do Enem. Porque não muda muita coisa. Tudo é muito simples, muito igual. Não que as questões se repitam, não estou falando isso. Estou falando que o que vai acontecer, você vai ter oportunidade de ver nas questões passadas o mesmo molde que você vai aplicar na questão que você com certeza vai enfrentar à frente. Então, se você tiver essa prática de estudar as questões que você já viu no Enem, ver como é que funciona, ver como é que se aplica, ver como é que eles armam, como é que eles tecem aquela teia literária ali, você vai estar mais preparado para enfrentar a prova que está vindo. Então, gente, atenção, todo mundo ligado, que começou Tô no Enem, Tô na Seduc. Sejam bem-vindos. Bom dia, eu sou a professora Gisele e neste exato momento, vocês, alunos, já se questionaram de uma forma diferente estudar literatura? Pois é, hoje vocês irão ver uma forma diferente de estudar literatura de Machado de Assis. E vocês verão, a seguir,
o enredo da obra O Alienista, feito pelos alunos através de uma fotonovela.
Então, vocês perceberam como dá para estudar literatura de uma forma diferente, usando os gêneros digitais, como a fotonovela, para que os alunos eles sintam o que é a literatura machadiana. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi uma produção feita pelos alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Aldeia do Conhecimento, realizada pela professora Gisele. Então, existem várias formas de estudar a literatura brasileira e que se torne significativa para os alunos. Essa foi uma das formas que se tornou mais significativa para os alunos estudarem as obras machadianas. Mas agora, vocês terão a presença da professora Clédina, que ela falará sobre a vida e obra de Machado de Assis e os seus estilos. Bom dia você que está do outro lado da tela, bom dia caros alunos, bom dia a todos do estúdio. É um prazer poder participar de mais um aulão Tô no Enem 2015. E hoje, para falar do mais importante, um dos mais importantes, se não o mais, autor, escritor da literatura brasileira, Machado de Assis. Machado de Assis, sua vida e sua obra. Vamos então conhecer aí um pouco da vida de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de 6 de 1839. Filho de uma família muito pobre, mulato e vítima de preconceito, perdeu na infância sua mãe e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Publicou seu primeiro poema, intitulado Ela, na revista Marmota Fluminense. Trabalhou como colaborador de algumas revistas e jornais do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente. Machado de Assis morreu de câncer em sua cidade natal no ano de 1908. Estilo de Machado de Assis. O estilo de Machado de Assis assume uma originalidade despreocupada com as modas literárias dominantes de seu tempo, mesmo suas obras iniciais. Então vamos aí para uma atenção sobre essa informação. Assume uma originalidade despreocupada com as modas literárias dominantes de seu tempo. Por que isso então, professora? Porque Machado de Assis inicia no romantismo, e o romantismo, nas obras do romantismo, nós temos aí uma linearidade. Então, tem o começo, meio e fim. E Machado de Assis, ele não segue bem esse convencionalismo. Ele já foge um pouco a isso aí, já dando inícios de uma nova fase na literatura brasileira, uma nova escola literária aí, o realismo. Uma nova fase do realismo. Ressurreição, Helena e Yaya Garcia, que eram pertencentes ao romantismo ou ao convencionalismo, como eu já disse. Possui uma ainda tímida análise do interior das personagens e do homem diante da sociedade, que ele virá mais amplamente desenvolver em suas obras do realismo. O que é que acontece aí? Podemos perceber, o que eu já havia dito antes, que Machado de Assis já dá indícios, né, para um novo estilo literário, que é o realismo, que não vai se preocupar com aquele convencionalismo. Gente, talvez isso o torne esse autor tão singular na literatura brasileira. Machado de Assis inicia aí o realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele já apresenta isso no final do romantismo, esse estilo realista, porque ele não trabalha com início, meio e fim, não tem esse convencionalismo, essa ordem. Ele acaba se tornando singular tornando-se singular por conta disso, por ele apresentar aí uma nova forma de escrever. Alguns dos pontos mais importantes da prosa narrativa machadiana. Machado é o grande mestre do foco narrativo de primeira pessoa, embora tenha exercido com maestria também o foco de terceira pessoa. Ele sabe colocar-se no lugar de um narrador hipotético e vivenciar todos os seus grandes problemas. Está aí, mais uma vez, a singularidade de Machado de Assis, que não obedece ali
a uma, não que ele fosse rebelde, mas ele não seguia, por ele ser diferente. Né? Vê que aí nós temos, não temos uma linguagem só objetiva ou só subjetiva. Machado de Assis trabalha tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, o que o torna diferente dos outros autores. Nós temos aí como características das obras machadianas, né? A primeira delas, a primeira de muitas características, o pessimismo. Suas últimas obras de ficção assumem uma postura desencantada da vida, da sociedade e do homem. Crê-se que não acreditava em nenhum valor de seu tempo, e nem mesmo em algum outro valor, e que o importante para ele seria desmascarar o cinismo e a hipocrisia política e social. Costumo dizer aos alunos do terceiro ano do ensino médio que literatura é isso, literatura é filosofia, literatura é contexto social, literatura é realidade. Né? Então nós temos que trabalhar a literatura dessa forma. A literatura ela tem que fazer parte da nossa vida como algo do nosso cotidiano, não dá para fugir. Vejam que algumas obras são atemporais, elas não marcam determinado tempo. E meu aluno tem que fazer essa contextualização com os dias atuais. E as obras machadianas são importantíssimas e relevantes para a nossa literatura porque ela abre esse espaço. Nós podemos ver que Machado de Assis ele abre um espaço para interlocução. Ele deixa o espaço para que o leitor também venha dialogar, venha tirar suas conclusões. Por isso ele não usa da objetividade somente e nem da subjetividade. Isso é traço marcante nas obras machadianas. O capítulo final de Memórias Póstumas de Brás Cubas é exemplo cabal do pessimismo do autor, ou, em último caso, do narrador morto. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. O bem interessante, gente, essa parte. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Traços marcantes da obra, traços marcantes na obra machadiana, a questão do pessimismo. Outra característica, psicologismo. Sua preocupação no psicologismo das personagens obrigava-no a escrever numa narrativa lenta que não prejudicasse o menor detalhe, para que este não comprometesse o quadro psicológico do enredo. Sua atenção desvia-se comumente do coletivo para ir a mente e a alma do ser humano, fator denominado microrrealismo. E agora há pouco, nós tivemos uma obra aí apresentada por alunos do segundo ano, alunos da professora Gisele, e é possível já perceber algumas dessas características. Por exemplo, o psicologismo. Vê que ele estava internando todos, no final, ele acaba também sendo internado. E aí também é possível perceber já uma certa ironia, que é marca também das obras machadianas. Ironia, que eu acabei de falar, e nós vamos... Preste atenção no detalhe com essa característica que o autor apresenta em suas obras. A ironia é uma das características mais atraentes e refinadas na obra machadiana. Em certas situações, sua ironia alcança o humor, mas na maioria das vezes, por ser intelectual, só é percebida a leitores que sabem sobre alguns temas com que ele faz intertextualidade. Olha que interessante. Só é percebida a leitores que sabem sobre alguns temas com que ele faz intertextualidade. Sua ironia é a arma mais corrosiva na crítica dos comportamentos, dos costumes e das estruturas sociais. Mais uma vez, literatura é contexto social, literatura é filosofia. Vejam que na obra O Alienista, ele faz aí ele apresenta uma pequena ironia com relação à ciência. É uma obra cientificista, a obra O Alienista, então ele faz essa crítica à ciência. Será mesmo que a medicina é capaz de compreender a mente humana?
Será que existe alguém capaz de compreender os sentimentos, as intenções dos indivíduos? Então, há uma ironia com certeza presente na obra O Alienista. Então, nós vimos aí algumas das características das obras machadianas, com certeza teremos continuidade com a nossa aula de literatura. Eu não pus em slide, mas vou falar que também nas obras machadianas é possível perceber que há a digressão. O que é a digressão? É quando o autor para a obra para dialogar com o leitor. Ele abre esse espaço, ele deixa esse espaço, ele vem explicar. E muitas das vezes ele deixa espaço para que você explique. É possível perceber em obras como Dom Casmurro. E aí nós temos, inclusive, obras apresentadas por nossos alunos, e eles às vezes vêm e fazem a pergunta: professora, e a senhora? Qual o seu pensamento? Capitu traiu ou não o Bentinho? Então, olha que interessante a obra machadiana. É porque o leitor, ele joga para você. Ele vai contextualizar, ele vai conversar com você, querendo ou não. Aí, você é quem vai decidir. E qual seria a minha opinião? Em momento algum, ele escreve em sua obra, ele deixa clara a palavra traição. Professora, mais uma vez, o seu posicionamento. Eu penso que nem Machado de Assis. Ele é assim, ele não é nem objetivo e nem subjetivo. Ele é Machado de Assis, simplesmente. Obrigada. Bom dia, queridos alunos. Sou professora Sônia Nunes. Estou aqui juntamente com meus colegas para contribuir com esse projeto, Tô no Enem. Então, agora nós faremos um breve passeio literário nas obras de Machado de Assis, esse grandioso escritor. Próxima tela, por favor. Bem, como nós sabemos, a obra de Machado de Assis, ela foi dividida em duas fases. A primeira fase é a fase romântica, a fase romântica ou fase de amadurecimento. Mas, nessa fase, apesar dela ser considerada uma fase romântica, o autor ele não se prendeu totalmente ao estilo da época. Em seus romances e seus contos, ele não usa o sentimentalismo exagerado, que é uma das características próprias do romantismo. E ele viveu essa fase até os seus 40 anos. Bem, como eu falei, nessa fase, as obras machadianas possuem características românticas, sendo o amor e os relacionamentos amorosos os principais temas de seus livros, dos quais destacamos Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Yaya Garcia, 1878, além das coletâneas de contos, Contos Fluminenses, de 1870, Histórias da Meia-Noite, 1873, das coletâneas de poesias, Crisálidas, 1864, Falenas, 1870, Americanas, 1875, e das peças Os Deuses de Casaca, de 1866, O Protocolo, de 1863, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, de 1864, e Quase Ministro, 1864 também. Bem, gente, como nós vimos, nesta obra, nesta primeira fase, chamada de primeira fase romântica ou de amadurecimento, Machado já demonstra aí o seu potencial, como romancista, como escritor de poesias, como escritor de contos, e também escritor de peças teatrais. Aí vem a segunda fase, que é a chamada fase realista. Nesta fase, Machado abre espaços para as questões psicológicas dos personagens. É a fase em que o autor retrata muito bem as características do realismo
literário. Machado de Assis faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades expressas nas obras. Memórias Póstumas, de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1892, Dom Casmurro, de 1900, Esaú e Jacó, de 1904, Memorial de Aires, de 1908. Machado de Assis também escreveu contos, tais como A Missa do Galo, O Espelho e O Alienista, né, que foi a obra que a professora Gisele trabalhou com seus alunos. Ele escreveu também diversos poemas, crônicas sobre o cotidiano, peças de teatro, críticas literárias e teatrais. Machado de Assis morreu de câncer em sua cidade natal no ano de 1908. Bem, nessa fase ela é chamada fase realista ou de maturidade, né? Vocês viram aí que ele também é considerado, como a própria professora Clédina nos falou anteriormente, um autor mais completo da literatura brasileira. Então, ele foi jornalista, ele foi romancista, poeta, escreveu contos, escreveu peças teatrais e assim por diante. Nesta fase, ele utiliza a metalinguagem, né? O que vem a ser, professora, a metalinguagem? A metalinguagem é isso que a professora Clédina também nos falou, a chamada digressão, né? Ele puxa um diálogo com a pessoa que está lendo o livro, né? Então, ele chama esse diálogo, ele chama o leitor ao diálogo, através da sua obra. E também ele faz várias críticas, ele faz a sociedade da época, né? Ele usa da ironia, ele usa de uma forma irônica e humorada para fazer essas suas críticas, certo? Então, gente, Machado de Assis é esse autor singular, esse autor, assim, completo, né? Esse autor que nos envolve na leitura, de uma certa forma, que você fica, assim, se interrogando até onde ele quer chegar. Você se envolve dentro do enredo das suas obras. Agora, eu gostaria de chamar minha colega, a professora Gisele, para que ela faça uma análise crítica com vocês a respeito da obra O Alienista, ok? Olá, pessoal. Agora nós iremos fazer a análise da obra O Alienista. Na verdade, depois que nós fazemos a leitura de qualquer livro, sendo literário da literatura brasileira, é necessário e é essencial que nós tenhamos que fazer a análise da obra. Importância do escritor. O texto literário, realmente representativo, assume uma perspectiva radical diante da condição humana. A partir de uma linguagem, assegura sua permanência e sua atualidade. Ao dizer de um tempo, diz de todos os tempos, presente, passado e futuro. Assim, cada novo leitor pode ser capaz de identificar, na dimensão escondida da obra de literatura, emoções coincidentes com as que povoam. Então, como já foi falado anteriormente pelas professoras, as obras machadianas, elas são atemporais. Não significa dizer que aconteceu naquela época, em século XIX, que vai ser só para aquela época, aquele momento. Não, pode ser contextualizado, pode ser voltado para a nossa realidade. Importância do escritor. Isso se torna possível quando a representação simbólica, que se caracteriza na arte literária, ultrapassa os limites do meramente individual, histórico e mobiliza o psicológico humano ao processo modificador cultural da humanidade. Então, é a questão de falarmos sobre os cânones literários. O que são cânones literários? São aquelas literaturas consagradas pela sociedade, pela cultura daquela nação, daquela região.
Machado de Assis é considerado uma das obras mais importantes da nossa cultura brasileira. Por isso, a importância de ser estudado nas escolas e também é cobrado nas provas como a do Enem. A importância do escritor também se dá pela ficção de Machado de Assis, que garante permanência e atualidade na medida em que, em textos profundamente significativos, ele lança, a partir de seu testemunho, sobre o ser humano e a realidade do seu tempo, um olhar armado sobre questões relacionadas com o ser de todas as épocas. Nessa direção, trabalha uma temática que envolve, entre outros destaques, o amor, o ciúme, a morte, a afirmação pessoal, o jogo da verdade e da mentira, a cobiça, a vaidade, a relação entre o ser e o parecer, as oscilações entre o bem e o mal, o conflito entre o absoluto e o relativo. Então, é uma questão psicológica. Ele trabalha muito com a questão social e, ao mesmo tempo, psicológica, em que, quando nós começamos a ler uma obra de Machado de Assis, principalmente Dom Casmurro, você percebe que, afinal, Capitu realmente traiu? Afinal, Dom Casmurro, será que a gente está imaginando alguma coisa? Então, Machado de Assis, ele faz de uma forma que o leitor começa a investigar. Será que é isso? Será que é aquilo? Porque ele trabalha realmente com o psicológico, que é temática da época do realismo. Para os alunos do segundo ano, que já passaram pelo segundo ano, com certeza já estudaram as questões das ideias, as correntes filosóficas do realismo. Então, ele vai fazer um estudo. E no Alienista nós vemos isso. O alienista. Vocês veem aí a imagem, tem até de fundo a questão do estudo da mente humana. O Alienista é uma das obras que ajuda a inaugurar a fase realista de Machado de Assis e apresenta diversas características desse escritor, apresentadas a partir de então, tais como a análise psicológica e a crítica social, como eu falei com vocês anteriormente. Devido à sua extensão e outras características, alguns críticos afirmam tratar-se de uma novela, mas, como este texto não apresenta as principais características de uma novela, por exemplo, ele tem uma maior preocupação com o enredo, superficialidade psicológica das personagens, o Alienista é classificado como um conto. Então, é importante que você identifique em um texto qual é o gênero textual que se trata aquele texto que você está lendo. Se ele é um conto, se ele é um romance, se ele é uma novela. Aí vocês perceberam que alguns achavam que o Alienista era uma novela, mas na verdade ele vai ser um conto. Com o narrador onisciente, em terceira pessoa, Machado de Assis consegue mostrar e explorar o comportamento humano, além das aparências, expondo com grande ironia toda a vaidade e egoísmo do homem. Outra questão também é que Machado de Assis coloca em questão, nesse conto, o Alienista, as fronteiras entre o que é normal e o que é anormal, através de um médico que se esforça em tentar entender os distúrbios psicológicos da população. Outra questão que nós temos que analisar numa obra é a questão do narrador. Se o narrador ele é onisciente, se o narrador ele está em primeira pessoa, se aconteceu com ele a história, ou se ele observou, que no caso o narrador observador, né, que está em terceira pessoa. E vocês verificaram também que tem a questão de mostrar para o leitor o que se passa. Onisciente, ele sabe da história, é como ele estivesse contando a história para você. Aí, como a professora falou, ele nos envolve com um mistério, com uma causa, uma situação. Então, dessa forma, pode-se dizer que há uma proximidade entre a personagem do Dr. Simão Bacamarte com o próprio Machado de Assis, uma vez que o autor também está interessado em analisar as atitudes das pessoas e suas relações sociais. Em torno da figura
quase mítica do Dr. Bacamarte, que segue com rigidez e frieza suas teorias científicas, Machado de Assis dispõe outras personagens ricas em detalhes. Aí nós podemos analisar que toda vez quando vocês lerem, não só as obras de Machado de Assis, para vocês que estão estudando para o Enem, analisar o que o texto quer passar para nós. Qual é a finalidade. E vocês também têm que ver a questão do contexto histórico. O que está passando naquela época? E ver a intertextualidade. Dentre toda espécie de tipos sociais, aparece Dona Evarista, esposa dedicada, que ama e admira o marido. Porém, por mais que ela respeite todo o conhecimento e sabedoria do alienista, ela não segue suas recomendações médicas e tem ciúmes da dedicação que ele tem aos estudos em detrimento dela. Em contrapartida, temos Crispim Soares, que é o botânico da cidade. Ele admira, respeita e segue tudo que Dr. Bacamarte diz, porém, apenas interesses próprios, de forma a conseguir vantagens através do alienista. Além dessas duas personagens, temos o barbeiro Porfírio, que é um homem que representa o político preocupado somente em obter vantagens pessoais. Então, é a análise dos personagens. Tem a questão do enredo, né, que vocês viram lá da fotonovela, tem a questão da narrativa, o narrador, e tem a questão dos personagens. Os personagens devem ser analisados não só fisicamente, mas também psicologicamente. E nas obras de Machado de Assis, dá para nós verificarmos a questão psicológica de cada personagem. Vocês viram a Dona Evarista, né? Uma mulher que ela não é bonita, não é feia, mas ele a considerou como uma esposa, né? E também a questão de que ela era egoísta, porque ela queria que os olhos de Bacamarte estivessem voltados só para ela. Mas, na verdade, o que ele estava mesmo pensando era a questão de estudar o comportamento humano, o comportamento psicológico. Então, ele tratou logo de que ela fizesse uma viagem para que ele se focasse somente naquele estudo. Aí tem a questão do Crispim, tem a questão do barbeiro, né? E nesses personagens nós verificamos o quê? Nós verificamos a questão política social, que também, não só daquela época, nós também podemos também contextualizar com a questão política social do que nós vivemos hoje. Então, nós podemos ver aí, num resumo geral, as principais personagens, que é o Dr. Simão Bacamarte, que é o protagonista da história, é um homem que vive para a ciência, dedicado totalmente à ciência. Temos a Dona Evarista, uma mulher que não era nem bonita e nem simpática, como eu falei anteriormente, mas foi escolhida pelo Dr. Bacamarte como esposa. Ele a escolheu, ele a ama. Tem Crispim Soares, que é o boticário da cidade, muito amigo do Dr. Bacamarte. Além deles, tem o Padre Lopes, que é um homem de muitas virtudes, era o vigário local, e tem o Porfírio, que é o barbeiro, dentro do conto representa a ambição de poder, que é a questão do cunho social, que na verdade, a finalidade, e na maioria das obras de Machado de Assis, é desmascarar a sociedade, porque ele fazia parte, quanto ao estilo literário, do realismo. Antes do realismo, com certeza vocês estudaram o romantismo. E o romantismo já era a nobreza fazia a questão do idealismo, do amor, do ultra-romântico. E o realismo veio para desmascarar, principalmente na questão social. Ele veio para desmascarar aquele cinismo, aquele tudo certinho, porque na verdade não era. Então, essa foi a nossa análise da obra do alienista. Tem outras obras de Machado de Assis e a dica que eu dou para vocês é a questão de, quando vocês lerem um texto machadiano ou outros textos literários, sempre analisar
a questão dos personagens, a questão do narrador, que tipo de narrador é, o tempo, se é cronológico, psicológico, a questão também do enredo e do contexto social. E trazer para os dias atuais, fazer a relação. Com certeza pode haver alguma questão que tenha um texto de Machado, numa das obras de Machado de Assis, e outro texto para que vocês vejam a relação. Então, você precisa ter conhecimento do realismo, da questão social, da questão histórica, da questão estética, para relacionar com outro texto, para ver o que está se baseando aqui em relação, quais as semelhanças e diferenças. Então, gostaram da análise da obra? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem estudando, porque a partir de agora nós teremos a presença da professora Maria José. Eu sou a professora Maria José de Mello, trabalho aqui no estado em Manaus, na Escola Aldeia do Conhecimento, a quem eu mando um beijo especial aos nossos alunos da Aldeia do Conhecimento que estão lá atentos, assim como todos vocês do estado do Amazonas. Antes de nós começarmos a analisar, antes de eu apresentar as questões do Enem, as questões que nós vamos trabalhar hoje, nós selecionamos 4 questões relacionadas ao Machado de Assis. Eu gostaria de apresentar para vocês, de explicar a estrutura. Vocês viram que o professor Valber, inicialmente, ele falou assim, gente, estudem pelas provas dos Enems anteriores. Ele não falou isso à toa, porque realmente as questões elas são muito parecidas, têm as mesmas estruturas. Sabe qual é a estrutura? Por exemplo, em literatura. Literatura, que é o que nós estamos vendo hoje, em especial Machado de Assis, tão bem explicado e apresentado vocês pelos nossos colegas professores que antecederam a mim, aparece assim, ninguém quer saber quem escreveu, o Enem não está preocupado que você saiba quem escreveu Dom Casmurro, quem escreveu o Alienista, em que data começou o realismo. Esses são meros detalhes que servem para a contextualização da obra. Mas, acima de tudo, é a sua habilidade e capacidade em leitura. Como você é capaz de compreender a mensagem contida, explícita e implícita em texto literário. A contextualização desse texto. Assim, a estrutura das provas do Enem, em literatura, assim como os demais, elas têm uma característica específica. Qual é a estrutura da prova do Enem? Você tem um suporte. Esse suporte é um trecho retirado de uma das obras do autor, nós vamos ver logo a seguir. Logo em seguida tem o enunciado. Como é que é esse enunciado? Esse enunciado é uma frase. Esta frase, ela vem incompleta. Essa frase geralmente não. Ela é uma frase que refere-se, retoma de alguma maneira o conteúdo, uma informação implícita ou explícita que está no texto que aparece no suporte. Essa frase incompleta, ela é completada com uma das alternativas. Tanto é que o enunciado, se você observar, ele não tem pontuação. A pontuação final vem nas alternativas. Não existe pegadinha. Essas alternativas, elas são plausíveis. O que é plausíveis, professora? Plausíveis é que elas têm uma certa lógica. Elas estão dentro do que seria a obra de Machado de Assis. Só que a que melhor completa o enunciado relacionado àquele texto é que você tem que ficar atento. Vamos ver isso aqui na prática? Eu vou chamar para vocês agora a questão número 1. Observando que todas essas questões foram tiradas do Enem de 2010 até agora, até 2014. E a gente vai observar que Machado de Assis, pela sua relevância, é um tema bem recorrente. Cai em todos os vestibulares, cai no Enem sempre. Aliás, o realismo e modernismo são uma das temáticas preferidas do Enem, pelo seu próprio valor contextual histórico. Bem, questão 1. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista,
contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico, ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço, de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis. Aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre de língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta Maria Inês. Continuando, também mulata, que se dedicava ao menino e o matricula na escola pública única que frequentou o autodidata Machado de Assis. E aí nós temos a fonte de onde foi retirada e temos aí a fonte de onde foi tirado, podemos continuar. E temos aí o enunciado. Lembra que eu falei para vocês sobre a característica do enunciado? Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Observem que não tem dois pontos, não tem reticência, não tem nada. O que vai completar esse pensamento que retoma o que contém o texto, será uma das alternativas. Vejam, alternativa A, atos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Alternativa B, representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Alternativa C, explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos, controvérsias e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. A apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo, pela ordem tipocológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Agora, gente, retome aquela explicação que eu dei para vocês sobre a estrutura. Releiam o texto, vejam quais das alternativas completam adequadamente o enunciado, ok? Vamos lá. Agora é a vez de nós conferirmos a resposta correta. Vamos ver quem é que acertou. Quem vai gabaritar no Enem 2015? Bem, vamos lá. Vamos à resolução. Vamos fazer a análise da questão. O texto apresenta informações da vida de uma personalidade. Nesse caso, Machado de Assis, não é isso? Embora apresente elementos descritivos, o texto trata com objetividade alguns momentos da vida de Machado de Assis. Lembrando aí os gêneros textuais que vocês estudaram essa semana passada, né? Nós temos aí um texto narrativo, apesar dos seus elementos descritivos presentes. Então vamos agora ao gabarito, para ver quem realmente acertou. Olha, vamos retomar aí só o enunciado, para ver que nós já vimos que não é nem A nem a B, né? Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Vamos lá para a alternativa E, que completa, olha, constitui-se de apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo, pela ordem tipológica de narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Parabéns aí parabéns aí o pessoal que marcou, a maioria, né, marcou a letra E. Parabéns, é sinal que estão de olho, estão ligados na aula, prestaram atenção. Parabéns. Vamos para a próxima questão, a questão número 2. Questão 2. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal.
Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que ia ter um instante a menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, lembrando que 2 era como se escrevia antigamente o numeral 2. Entre 2 sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim, outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol, frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Continuando, naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se alboroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Vocês viram aí que a professora já mencionou a obra, esse foi retirado da obra do Memórias Póstumas de Brás Cubas, já mencionado. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Vigília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Vamos ver qual alternativa completaria esse enunciado. O narrador e Vigília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros? Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo? Vocês lembram que essa frase, defunto autor, é uma frase célebre da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que logo no início ele começa narrando a sua vida a partir da morte. E ele começa dizendo assim: eu não sei se eu sou propriamente um defunto autor ou um autor defunto. A brincadeira que ele faz com as palavras. Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riqueza. Alternativa C, o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Alternativa E, o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. E aí, vamos lá? Qual das alternativas completará o enunciado? Vamos lá agora a resolução da questão, fazendo igual ao anterior, analisando. Olha só, gente, a descrição das batidas do relógio, do fragmento apresentado, desconstrói certos paradigmas românticos. Alguém falou isso aí, não foi? Porque demonstra a preocupação com o tempo e sua materialização, redirecionando bruscamente o comportamento idealista e sonhador de Brás Cubas, que se penaliza e sofre com o passar das horas e instantes a menos de vida e, consequentemente, de amor. Ele fica assim penalizado, ele faz toda essa metáfora. Então, nesse caso, meus amores, olha, vamos ver o enunciado. O capítulo apresenta um instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Vigília, casada com o Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Porque, vamos lá para a alternativa E. Porque o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Parabéns aí a todos que acertaram. Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima questão.
Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Coutrin, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-me de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de manter com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Aí nós temos o suporte, vamos agora, na próxima cartela, o enunciado. Perdão, não é o enunciado ainda. Continua. A prova que Coutrin tinha sentimentos pios, aí pios significa piedosos, para quem não sabe, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Gente, eu tenho que falar um pouco, lembrar os traços de Machado de Assis. Eu sou apaixonada pela como ele usa a primeira pessoa, né? O foco narrativo primeira pessoa, você vê que ali é o ponto de vista do narrador personagem. E ele coloca ele nessa conversa que a professora falava, né? Ele diz, acho eu. Era tesoureiro de uma confraria, irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Aí, olha aí, mais uma vez, Memórias Póstumas de Brás Cubas no vestibular. Vamos ver, agora sim, né, o enunciado. Obra que inaugura o regionalismo na literatura brasileira. Lembra que a professora Clédima falou, a professora Sônia? Memórias Póstumas de Brás Cubas condensam uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano. A ironia. Lembra? Professora Gisele, professora Clédima pontuaram essa característica da obra de Machado de Assis, descrevendo a moral de seu cunhado Coutrin. O narrador personagem, Brás Cubas, refina a percepção. Eu quero só parar uma coisa, lembrar uma coisa da questão do Enem. Você observa que não tem caráter mesmo decoreba, né? Ele retoma para você algumas informações. Basta você ir lá na alternativa e completar. Então, olha, descrevendo a moral do seu cunhado Coutrin, o narrador personagem, Brás Cubas, refina a percepção irônica ao acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna, atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Coutrin prendia e torturava os escravos, considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Alternativa C, de menosprezar Coutrin por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Alternativa C, E, insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Bem, pessoal, agora é com vocês. Vamos lá, analisem bem a questão, releia o texto e vejam qual das alternativas completa o enunciado acerca desse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas que nós vimos no suporte da questão. Poxa, que pena!
não vai dar tempo nós resolvermos a próxima questão. Mas não tem problema, vocês têm todo o material aí, podem responder e nós enviaremos por chat o gabarito. Qualquer dúvida, estamos aqui. Para nós todos, eu gostaria de falar em nome de todos os colegas que estiveram aqui, foi um prazer, foi uma alegria estar com vocês, fazer esse passeio pelo estado do Amazonas, ver esses alunos assim tão animados, tão empenhados, gente. Amei, amei mesmo. Continue assim, estudem e corram para casa. Peguem logo o Alienista, que ele é bem curtinho. Leiam o Alienista que vocês vão ver. Vocês vão fazer que nem eu. É que nem aquele bis, né? Nunca, é impossível comer um só. Ler Machado de Assis, é impossível ler um só. Você vai ler o Alienista, aí você vai querer ler as outras obras, vão se apaixonar assim como eu. Muito obrigada. E eu tô no Enem.